E esta mensagem tinha o seu portador, tinha o seu dono, neste caso, que é o Todo-Poderoso Deus. Eles foram indigitados e nessa indigitação partilhavam essa mesma palavra. Por isso, quem receber a palavra que eles estavam a ministrar, em última instância, é o próprio Deus que essa pessoa está a receber. Da mesma forma como nos dias de hoje, os pastores, os missionários, os próprios crentes que vão passando a palavra, quando passa essa palavra, a palavra não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. E aqueles que recebem esta palavra, é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo faz questão aqui de vincar esta verdade. Porque ao receberem a nossa palavra, foi a mensagem de Deus que receberam. Pois não era simplesmente palavra de homens, lá está, mas era a verdadeira palavra de Deus. Aquela mesma que atua também em vós, os crentes. A palavra que atua. Qual é o efeito que a palavra tem na vida dos crentes? Porque a palavra, quando entra, não fica estagnada, não fica sem criar impactos. E estes impactos, novamente, têm a ver com a forma positiva como nós respondemos a esta mesma palavra e a visão positiva que nós encaramos a própria vida. O cristão não pode ser pessimista. Quando digo não pode ser pessimista, não quer dizer que não possamos, em situações pontuais, ter algum pessimismo da realidade, dos factos. Mas uma coisa é ter uma visão pessimista de ponto de vista circunstancial, outra coisa é ver tudo negro, tudo não há esperança, não há autoescape, não há... Quer dizer, isso não conduzem com a fé cristã. A fé cristã é uma fé que é baseada na esperança, na certeza de que o amanhã é melhor e o amanhã vai correr melhor e o amanhã Deus pode mudar tudo de acordo com a sua vontade. Mas mesmo que não seja nessa circunstância extrema, a vida eterna por vir, nós temos todas as expectativas para não sermos pessimistas, para não estarmos tristes, para não estarmos depressivos e muito menos, enfim, chegar a casos extremos de pormos termos a vida porque não se vislumbra esperança, etc, etc. Não. Mas, como eu digo, nós podemos estar tristes. Não espero que não me interpretem mal agora de achar que nós temos de estar sempre sorridentes, felizes, fazer festa. Não é isso que eu estou a dizer. Mas é a perspectiva realista como nós encaramos a vida, de não nos deixarmos abater pelos problemas que vamos enfrentando, pelas dificuldades do dia a dia, quer sejam dificuldades espirituais, dificuldades familiares, dificuldades eclesiásticas, dificuldades laborais, dificuldades relacionais. Todas essas dificuldades não podem ter palavra final nas nossas vidas ao ponto de andarmos miseráveis, tristes, melancólicos e saturados. Nada disso. Agora, nós sabemos, como humanos, podemos ter, às vezes, circunstancialmente, pico de tristeza, podemos chorar ocasionalmente, podemos, enfim, sentir abatidos. Isso faz parte. O que não é correto é estarmos sistematicamente com isso. Infelizmente, nós vemos cristãos que estão sempre, se falarem com eles, ficam até ainda, estão sempre a ver tudo negro, tudo que vai acabar sempre mal, isso já não tem solução, isso aqui está tudo, quer dizer, visão muito pessimista e muito negativa. Aliás, que é uma visão, verdade seja dita, socialmente portuguesa. Se nós vemos a sociedade portuguesa, é uma sociedade que é caracterizada por luso-pessimismo. E essa ideia do luso-pessimismo, como sabem, socialmente, as sociedades caracterizam-se. Nós sabemos qual é o mundo de uma sociedade, como é que encaram as coisas. E a sociedade portuguesa, não estou a dizer aqui nenhuma inverdade, porque isso tudo está reportado, é o que se afirma nos círculos académico-científicos, de que a cultura é uma cultura pessimista. E, aliás, nós vemos isso a começar na própria literatura. E a música que é popular, fado, isto tudo são cenários que envolvem sempre tristeza. Se nós vemos os grandes escritores portugueses, a obra literária, o cenário sempre é fatalista no final. Por exemplo, eu vim de um contexto, o meu país, normalmente as pessoas são muito otimistas, embora podemos dizer até otimistas e realistas em determinadas situações. Mas só encaram sempre o amanhã como sendo algo que vai acontecer, algo espetacular. Pronto.
Isso também é um oxigênio que faz com que as pessoas não andam depressivas, não há assim tanta depressão, não há tanta tristeza. Porque essas coisas, quando nós estamos a ver pela manhã, não trará boas coisas. Qual é que é o nosso sentido do humor? A tendência é para, pronto, ficarmos mais ressentidos, ficamos mais... não temos aquela adrenalina para o futuro, etc, etc. Agora, se sabemos que as coisas, a perspectiva, mesmo estando mal hoje, a perspectiva é que as coisas mudem no futuro, nós lutamos, nós temos mais força, vigor, esperança e, enfim, energia para continuar a trilhar este caminho. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele fala da operacionalidade da palavra. E esta ação da palavra na vida do crente, que faz com que o crente é adocicado. O cristão é harmonioso nele mesmo, não sendo uma pessoa desequilibrada, é moderada, é sensata, acaba por ter uma visão otimista, objetivamente falando no geral, no que toca à vida. Porque mesmo materialmente não ser realizado, porque a nossa vida não se limita só, exclusivamente ao material, ao estatuto social, à posse, à riqueza, não é nada disso. A nossa vida, nós idealizamos a nossa vida muito mais além do que aquilo que nós temos materialmente. Ora, nós temos o Evangelho e a Palavra de Deus, nós temos o gozo da salvação. Por isso não há perseguição, não há desconforto, não há tristeza que possa nos abater ao ponto de ficarmos sistematicamente tristes e melancólicos. E o apóstolo Paulo mostra o impacto positivo e real que o Evangelho faz na vida dos filhos de Deus. E ele vai dando continuamente essa situação no versículo 14, irmãos. A vossa situação é semelhante à das igrejas de Deus que estão na Judeia e acreditam em Cristo Jesus. A vossa situação, que situação? É uma situação de receber de boa vontade o Evangelho, não obstante os problemas, as contradições e as contrariedades que vão enfrentando neste desafio de ser cristão. Porque nós sabemos também que há um custo, há um preço a pagar quando nós, enfim, identificamos como cristãos. Há esse custo, há dificuldades que vão surgindo, mas o apóstolo Paulo mostra que a palavra de Deus teve o impacto que a palavra de Deus teve na vida deles, tal como também o dos irmãos que estão, enfim, na circunscrição da Judeia ou no sítio de Israel. Mas ele depois vai concretizando, porque reparem, ele fala aqui, situação das igrejas que estão na Judeia e acreditam em Cristo Jesus. Também tiveram que sofrer, lá está, tiveram que sofrer. O ser cristão engloba sempre o sofrimento, faz parte o sofrimento. Um dos cardápios do cristianismo é o sofrimento. Ninguém pode querer ser cristão e não sofrer. Por isso, mas também nós quando somos cristãos, através do Espírito Santo, nós acabamos por ganhar imunidade também do sofrimento. O sofrimento vem, mas não nos consegue destruir. Porque Deus consegue sempre ajudar. Quando digo destruir, acabar conosco. Isto não quer dizer que não possamos passar mal ao ponto de estarmos internados, ao ponto até de morrermos. Não é isso que eu estou a falar. Estou a falar no sentido de que a garantia da nossa vida, de privilégio da nossa salvação, está assegurada em Cristo Jesus. Mas reparem, a situação desses irmãos também é igual aos irmãos deles. Também tiveram que sofrer da parte dos vossos compatriotas como eles sofreram. Tiveram que sofrer. E o sofrimento pode vir de fora como pode vir de dentro. É claro que nós, a tendência, resistimos mais ao sofrimento quando vem de fora. Isso falando quando é, enfim, uma pessoa que, enfim, julgávamos que fossem os nossos amigos, ou, por exemplo, num contexto laboral, num conceito mais assim distante, quando essas pessoas infringem-nos o sofrimento. Não é que não dói, mas é claro que nós resistimos mais. Quando for parte de dentro, claro que tem mais impacto. Faz-nos ainda mais sofrer. É como, por exemplo, traição. Se uma pessoa é traída, por exemplo, por um amigo, por uma pessoa, companheiro do trabalho, por um colega,
Traição faz mal, não é boa. Mas é diferente quando uma pessoa é traída pelo marido, ou pela mulher, ou pelos filhos, ou pelos tios, ou pelos primos, ou pelos teus irmãos da igreja. Quer dizer, isso é porque é o círculo mais próximo. E este sofrimento cria estragos maiores. Da mesma forma, quando nós vemos, nós quando tivemos uma coisa, agora usando analogia, mesmo no nosso corpo, do ponto de vista exterior, faz-nos sofrer. Mas o sofrimento pior, é o sofrimento da alma. Esses sofrimentos, quando se envolve problemas psicológicos, problemas de depressão, problemas de desequilíbrios emocionais, e isso não tive ainda, felizmente, graças a essas experiências, mas eu lidei e continuo a lidar com pessoas que têm esses problemas de depressões muito profundas, que eu, inclusive, tento ajudar. Aquilo ali é uma situação muito desgastante, que não é realmente muito fácil. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência neste sentido, mas de hoje o conhecer, mas eu conheço a pessoa com quem ainda estou a acompanhar neste sentido, que está sempre a ter pensamento suicida. Aliás, já tentou, inclusive, matar-se muitas vezes. Isso é uma situação muito dolorosa, muito preocupante. Esses desequilíbrios emocionais, problemas psicológicos, problemas, enfim, de depressão, isso é muito forte, diferente quando uma pessoa tem, por exemplo, um raspão, ou bate com a perna, ou tipo, também dói. Não estou a minimizar isto, dói, às vezes até pode criar-nos muito transtorno. Mas isso é diferente quando isso vem mesmo de dentro. Quer dizer, esse sofrimento, enfim. Mas nós vemos que estes irmãos tiveram não só que sofrer oposição exterior, mas também dos próprios irmãos de dentro, os ditos judaizantes, os ditos defensores de circuncisão. Mas repararem, eles tiveram que sofrer, como também, também tiveram que sofrer da parte dos vossos compatriotas, como eles sofreram. Quer dizer, vocês sofreram, vocês aqui, nós também, os que estão lá na Judeia, que são também judeus, sofreram, mas também sofreram por parte dos judeus, ditos judeus cristãos, mas que de cristão não têm propriamente grande coisa, por causa das posições do Antigo Testamento, etc, etc. Mas não ficou só por aí. Eles, o que é que eles fizeram? Eles mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas e perseguiram-nos também a nós. Reparem, eles mataram o Senhor Jesus Cristo, mataram os profetas. As pessoas que já matam os profetas e matam o Senhor Jesus Cristo, acham que os outros crentes que não vão deixar de perseguir. Aliás, Jesus explicou isso. Se me perseguiram, não admiram também que vocês sejam perseguidos, porque eu sou maior, entre aspas, do que vocês. Se perseguem um mestre, naturalmente o discípulo ainda é mais fácil de perseguir. Mas o que é que eles fizeram? Eles mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas e perseguiram-nos também a nós. Eles não agradam a Deus e estão contra toda a gente, pois querem impedir que preguemos a salvação aos não-judeus, esses judaizantes. Eles estão contra toda a gente, são pessoas preconceituosas, pessoas que, enfim, que têm mania de superioridade, pessoas que são soberbas e que desvalorizam o outro, etc, etc, por causa do seu complexo e, enfim, fazem essas discriminações. E em torno dessas discriminações, porque nós sabemos que os profetas e o próprio Senhor Jesus Cristo pregou a mensagem da universalidade da salvação, e eles foram objeto dessa perseguição que acabaram na morte. Nós sabemos que Jesus Cristo, enfim, ressuscitou. Mas reparem, eles mataram o Senhor Jesus Cristo. Mas além deles mataram o Senhor Jesus Cristo, eles não agradam a Deus e estão contra toda a gente, pois querem impedir que preguemos a salvação aos não-judeus. Isto acabou de encher completamente a medida dos seus pecados e por isso o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Quer dizer, eles fazem essas ações, mas em consequência disso também tiveram que arcar com as próprias consequências, porque nós sabemos que o mal não acaba sempre sozinho. Todas aquelas pessoas que fazem o mal acabam sempre por pagar a consequência deste mal.